estava pensando esses dias no Salmo de número 24. No Salmo de número 24 tem uma expressão, versículo 7 ao 9, que diz: abri, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Aí faz uma pergunta dizendo: quem é esse Rei da Glória? E ele próprio responde: Senhor, o Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Aí a expressão continua: abri, ó portas, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí ele faz a pergunta novamente: quem é esse Rei da Glória? E ele responde: o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu fico imaginando a respeito das portas que se abriram para Jesus passar. A primeira porta que eu imagino que se abriu para Jesus passar foi a porta do ventre de Maria. A primeira porta que se abriu foi a porta do ventre de Maria. A ciência não consegue entender, a biologia também não consegue entender como ele concebeu sem pai, como foi fecundado sem ter um progenitor. A primeira porta que Jesus entrou foi o ventre de Maria. Precisamos entender que quando estamos falando de Jesus, estamos falando do Rei dos Reis, o Rei da Glória. Estamos falando daquele que quebra paradoxo, aquele que quebra o paradigma humano, aquele que quebra toda a lógica humana. Primeiro, o ventre de Maria. Segunda porta que Jesus entrou foi as portas do inferno. A Bíblia diz que ele, descendo a profundeza das trevas, anunciou o Evangelho para aqueles que estavam ali. E havia uma profecia no livro de Isaías que está escrito assim: aquele que estava em trevas viu uma grande luz, mas para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. Eu imagino, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi sepultado, ele passou ali 3 dias e 3 noites para se cumprir uma profecia que ele mesmo tinha anunciado, já tinha outras profecias a esse respeito, mas ele mesmo disse: assim como Jonas, essa geração pede um sinal e não dou outro a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre de uma baleia, importa que o Filho do Homem passe 3 dias no seio da terra, mas depois saia de lá. Então a segunda porta que ele entrou, a porta da sepultura. A terceira, a porta das profundezas, da potestade. Mas assim como ele entrou na porta do ventre de Maria e saiu de lá como o menino salvador da humanidade, salvador do homem, ele também entrou na porta da sepultura, entrou também na porta das profundezas. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele saiu de lá, saiu das portas da sepultura, saiu das portas das profundezas. No terceiro dia, de manhãzinha, a Bíblia está escrito, diz que as mulheres foram ao sepulcro, mas chegando lá, não encontraram seu corpo, encontraram um varão com roupa resplandecente, com aspecto de anjo. E esses diziam: mulheres, por que procuram entre os mortos aquele que já está vivo? Venha ver o lugar onde ele estava. Não está aqui, mas já ressuscitou. Vai adiante,
avisa para seus irmãos que ele já ressuscitou, como tinha dito. Aí de repente João escreve dizendo que saiu Pedro e o outro discípulo a qual o mestre amava, chegaram ao sepulcro e viram apenas os lençóis dobrados, mas o mestre não estava ali. A Bíblia diz que ele, chegando tempo depois, junto dos seus discípulos, estavam todos reunidos em um local. Ele chegou, saudou todos com a paz, conversou com todos, provou para Tomé que era ele mesmo, pediu algo para comer, deram um favo de mel, um pedaço de peixe. Aí ele declarou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele só é rei da glória, ele só é rei, só é poderoso na guerra, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas também tem uma porta que ele entrou e fez morada, habita ainda hoje. A quarta porta que ele entrou, fez morada e habita ainda hoje, é a porta do meu coração, da minha vida. Entrou há 25 anos atrás aproximados, fez morada e habita ainda hoje nesta porta, nesta casa. Porque a Bíblia diz que o corpo, nosso corpo, o corpo daquele que aceita Jesus como Salvador e vive o Evangelho de Cristo, este corpo, ele é morada, ele é templo e é morada do Espírito Santo, que representa o próprio Cristo aqui na terra. Mas tem uma porta que ele também precisa entrar. Ainda há uma porta que ele não entrou, ele quer entrar. Está escrito lá em Apocalipse. Ele disse: eis que eu estou às portas, estou batendo. Se alguém ouvir abrir esta porta, eu entrarei, e com ele, com aquele que estiver dentro, com aquele que estiver em posse dessa porta, com ele cearei, e ele ceará comigo. Que porta é essa? É a porta do coração do homem que não se entregou para este Deus poderoso. Ele está às portas batendo. A você, meu amigo, que ainda não se entregou para Jesus, ele está às portas da sua vida, do seu coração batendo. Ele é educado, ele é o poderoso da guerra, ele é o Senhor dos exércitos, é o Todo-Poderoso, mas ele só entra na porta da tua vida se você abrir. Ele só entra na porta do seu coração se você abrir e permitir que ele entre. E se ele entrar, ele vai fazer uma limpeza, uma purificação na sua vida. Ele vai ceiar com você todos os dias. Sabe o que é isso? Não vai faltar alimento espiritual para a sua alma. Não vai faltar vida espiritual para você. Ele disse: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Meu amigo, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te dê a paz. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te dê a paz.